Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós iremos falar sobre dor de mercado. Iremos compreender um pouco mais o que é dor de mercado, beleza? Primeiramente, gostaria de discutir o que eu espero de vocês nessa disciplina de Projetos 2. Bom, gostaria muito de pelo menos semear o espírito empreendedor, tá? Então, fazer com que vocês, ao invés de pensar, eu quero me formar logo para eu arrumar um emprego e ganhar um dinheiro, ao invés de pensar assim, né? A maioria das pessoas pensa assim, pensar em formar para criar uma empresa e gerar empregos ao invés disso. Então, em vez de sair empregado, gerar e ser o empregador, tá? Então, essa é uma sementinha que eu quero semear na cabeça de vocês com o espírito empreendedor, tá? E então estimular para que vocês tenham ideias inovadoras, né? Porque isso é o passo fundamental para que se consiga empreender e que esse empreendimento seja um sucesso, né? Que a maioria das empresas surgem se não tiver uma ideia inovadora, algo novo, ela morre, né? Então, empreender não é algo fácil, né? Então, é importante ter ideias inovadoras para que se consiga empreender, tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre dor de mercado ou do cliente, tá? Bom, como o próprio nome diz, né, a dor do cliente é algo que te incomoda como cliente, né? Eu coloquei como cliente, mas na realidade é algo que te incomoda, não só como cliente, né? E que você gostaria muito que fosse diferente, né? E por que a gente tem que entender essa dor? Porque a gente pode tirar proveito dessa dor criando um produto para solucionar o problema, né? E ganhar dinheiro e ficar rico, né? Olha que maravilha, né? Porém, nem toda dor é possível, então a gente vai falar um pouco sobre isso. A maioria dos problemas é possível solucionar, né, através de um produto, né, mas é muito importante validar essa dor. Vou falar um pouco mais para frente nos próximos slides. Então, para a gente entender melhor o que é dor de mercado, vamos a um exemplo, um exemplozinho. Felipe tá lá na casa dele, os pais dele viajou, tá lá sozinho, ele é de menor, ele não tem carro, ele teve uma brilhante ideia, tava entediado, né, na casa dele e falou: "Ah, eu acho que eu vou pro cinema, vou dar um pulo no shopping, assistir um cineminha", né? Aí vieram duas coisas na cabeça dele, né? Para que ele possa ir pro shopping assistir um cineminha, primeira coisa, ele precisa ligar para chamar um transporte, né? Ele é de menor, ele não tem carro, né? Ou ele pega um ônibus, ou a melhor solução, ligar, chamar um táxi para ir pro shopping de maneira rápida, né, e tranquila. Aí vieram dois problemas, tá? Primeiro problema, o filme começa daqui 30 minutos e ele não sabe, ele ligou pro táxi, ele não sabe quanto tempo o táxi vai chegar, né? Então essa é uma dor de mercado. Felipe ligou pro táxi, o taxista falou: "Eu vou para aí", não falou quando que vai, quanto tempo vai demorar para chegar lá. Simplesmente chama, o taxista fala: "Bom, beleza, tô indo", mas não deu estimativa nenhuma de quando, né? Então ele não sabe se o tempo que ele tem seria suficiente para chegar no shopping e assistir o cinema dele, tá? Daí vem segunda dor do Felipe, né? Dor do mercado. Ele só tem R$ 50 no bolso, né? E aí uma vez você entra no táxi, o taxímetro começa a rolar e ele não sabe, ele não tem previsão nenhuma de quanto que vai ficar a corrida do táxi, né? Então, esse é um outro grande problema. Ele pode chegar lá no shopping e não ter mais dinheiro para pagar o bilhete, né? Então, essas são as dores de mercado, né? Que surgiu em um indivíduo, né? No Felipe, nesse caso, né? Mas que era comum até antes de surgir a solução
era comum em muitas pessoas, né? Então eis que veio a solução, né? Vocês devem conhecer o chamado aplicativo Uber, né? Obviamente ele surgiu depois com o advento dos aparelhos smartphones, né, com os aplicativos. Antes, quando era aqueles telefones antigos, eu até tinha colocado o telefonezinho antigo aqui da Nokia, não era possível, né, porque não tinha aplicativos. Então, com o advento dessa nova tecnologia, as coisas estão mudando muito rapidamente, né. Então, vou colocar aqui só para vocês saibam da história da Uber, né, que é um exemplo clássico de uma empresa inovadora que veio para curar as dores, né? Então a história da Uber teve início quando seus fundadores, o Garrett Camp e o Travis Kalanick, em Paris, eles estavam viajando em Paris, eles encontraram certas dificuldades para encontrar um táxi, né? Eles não conseguiam de jeito nenhum, fazia sinal, os táxis estavam tudo ocupados, né? Ia nos pontos de táxi vazio, não tinha táxi nenhum, né? Então eles ficaram pé da vida, falando, nossa, a gente tá passeando aqui e não consegue achar um táxi para se deslocar, né? Para ir ver a Torre Eiffel, depois para ir para um museu. Eles fundaram em 2009, né? Foi bem aí em 2009 começaram a surgir os primeiros smartphones, né? E teve início de fato em 2010, né? O aplicativo da Uber, né? Então a proposta da Uber que eles criaram era para curar essa dor que eles tiveram inicialmente, né? Que é a dificuldade de encontrar um táxi. Vamos encontrar um táxi agora pelo celular, né? Não mais ligando ou tentando que procurar um ponto de um táxi, né? Então o exemplo da Uber, ela vem para curar diversas dores, né? Como eu já citei do caso Felipe também. Uma delas não saber o quanto vai pagar, né? No caso do táxi, entra lá, quem tem dinheiro, tem bastante dinheiro, não se preocupa com isso, né? Entra aí, depois no final o valor que der, deu, paga e pronto. Agora quem tem dinheiro em conta, a conta certinha, né? Tem que fazer economia, se preocupa muito com isso, né? E um grande número de pessoas no planeta Terra se preocupam sim do quanto vai pagar. Até quem tem bastante dinheiro, para não precisar se preocupar muito, né, com gasto, também se preocupa, né, com quanto vai pagar. Isso é importante a pessoa ter uma noção, saber o quanto vai pagar. Então o Uber veio para solucionar essa dor, né? Você sabe o quanto que você vai pagar antes mesmo de aceitar a corrida, né? Então veio lá, você simula a corrida que você precisa fazer, no caso do Felipe lá, para ir pro shopping, deu 15 reais, e aí aceita sim ou não? Se aceitar vai ser 15, não tem choro, tá? Então o Uber veio passar a curar essa dor. A outra dor que a Uber veio para curar, que o Felipe teve também, né? Não saber o tempo que vai chegar no táxi, né? O táxi simplesmente falava que tá indo, mas você não sabe se ele ia passar no bar para tomar um cafezinho ou etc, etc. Obviamente no Uber isso aqui também existe, né? Mas eles te dão uma estimativa média de tempo, né? Você tem o GPS do carro que você contratou no aplicativo, então você sabe onde o carro tá, né? Se ele tá na outra esquina, se tá chegando, se ele tá andando, se ele tá parado. Então você sabe em tempo real o que está acontecendo com o veículo que você contratou, né? Se ele tá parado no trânsito, etc, etc. Beleza? Então essa é outra dor que o Uber veio para curar. E obviamente o Uber gera competitividade, né? Maior número de pessoas querendo ganhar um dinheirinho extra também, porque o Uber também, qualquer pessoa pode ser um motorista, né? Para ganhar uma graninha extra, né? Inclusive você entra lá no site da Uber, a primeira coisa que tem escrito é isso, seja um motorista Uber, né? Então estimula a competitividade, né? O táxi era algo controlado, né? Precisa de registros, né? Burocracia, documentação pelas prefeituras, e aí tem um número muito limitado, eles colocam o preço que eles querem, né? O preço que eles queriam, né, na época. Aí veio o Uber, já quebrou isso tudo, né?
através do livre mercado, e a Uber veio falando, né, não, vamos estimular a competitividade, agora quem dita as regras é o cliente, né? Então, se tem uma oferta grande, o Uber baseia nesse algoritmo, né, da oferta e procura, tá? Então, se tem uma oferta muito grande de veículos, a corrida vai ser mais barata, né? E se a oferta de veículos for baixa, aí obviamente o preço da corrida vai ser mais caro um pouquinho, tá? Eu acho isso bem interessante. Na época que os caminhoneiros fizeram aquela greve que paralisou tudo, não tinha a gasolina nos postos, eu achei muito interessante porque em cidades maiores alguns carros da Uber estavam funcionando, só que eram pouquíssimos, né? E como eram poucos carros funcionando, os preços das corridas subiram nas estrelas, né? Então o povo falou, nossa, a Uber era baratinha, agora tá muito cara. Não é, porque ela se baseia nessa lei, né, da livre oferta e procura, né? Então é muito interessante isso. Então estimula, né, competitividade, pessoas que querem ganhar dinheiro, se cadastram no carro para ser um motorista, e aí estimula pagar menos, né, valores menores, se tiver uma oferta grande de carros, né? Outra dor também que ele vem a curar é sobre o pagamento, né, no táxi. Antigamente, né, hoje em dia os táxis tiveram que se readequar à nova realidade, né? Mas antigamente era só no dinheiro, né? Então tinha que andar com aquele tanto de dinheiro no bolso. Agora o Uber não, o método de pagamento é bem flexível, né? Inclusive você pode cadastrar seu cartão de crédito no aplicativo e você não precisa nem conversar com o motorista sobre pagamento. Você entra no carro e sai, o pagamento já foi feito através do seu cartão de crédito via aplicativo da Uber, né? Então isso aí é outra coisa revolucionária, outra dor de mercado que a Uber resolveu sanar, né? Então, quais foram as inovações geradas por este aplicativo da Uber, né? Bom, primeiro, né, localizar o seu veículo facilmente pelo celular, né? Você consegue ver quantos que tem rodando, quantidade enorme de veículos, né? Aí você põe o trajeto que você quer, então ele te dá o tempo médio, né, estimado que vai demorar para o veículo chegar até você, né? Ele te fala qual que é o tempo médio também estimado que você vai demorar para chegar ao local de destino desejado, né? Isso é algo também extremamente interessante, porque hoje em dia os aplicativos de trânsito eles eles conseguem compartilhar um banco de dados da Google que diz se em cidades maiores, as cidades grandes, se o trajeto está travado, né, se tem trânsito ou não. Então a estimativa média de tempo que eles dão é bem fiel, né? Eles vão, inclusive em viagens, se você for fazer uma viagem, colocar o trajeto da sua viagem no Google Maps, você vai ver que o tempo que ele te dá é bem fiel. Se tem qualquer congestionamento, ele inclui o tempo de espera, né? Obviamente ele vai atualizando todo o tempo, porque o congestionamento pode desfazer a qualquer momento, pode ficar parado por horas e horas e horas, mas isso é algo muito interessante também, né? Saber o tempo médio, tanto para o veículo chegar até você, quanto para você depois chegar ao seu local de destino, né? Para você perder o mínimo de tempo possível, né? Por exemplo, se for pegar um avião, um voo, você não quer chegar muito antes no aeroporto, que é ruim, né? Você vai ficar lá parado sem fazer nada, mas você também não quer chegar correndo o risco de quase perder o voo. Então, para isso tudo, a tecnologia veio para nos ajudar, né? Outra coisa também que para mim é uma das mais importantes é saber o quanto você vai pagar antes de aceitar a corrida, né? Essa é uma das maiores inovações que a Uber trouxe, né? Que o taxímetro ficava rodando e você, dependendo do dinheiro que você tinha no bolso, tinha que pedir pro motorista parar o carro, falando, não tem mais dinheiro que eu vou descer porque eu não vou conseguir pagar a corrida, né? Então isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem no mercado. Você saber o quanto você vai pagar, né? Antes de consumir o produto, né?
E as formas de pagamento, né, que eu já havia dito, pague como quiser, cartão, dinheiro e dentre outras formas de pagamento, né, dentre outras inúmeras inovações que a Uber trouxe, né, e vem trazendo, cada dia mais eles vêm inovando, né, eles criaram o Uber Eats depois, que é um aplicativo de alimento também, de comida, e que é parecido com o iFood, né? E entregas, sistema de entregas também, né? Eles perceberam que muitas pessoas não queriam pegar o Uber só como transporte para si, mas também para entregar alguma coisa. Então, por exemplo, você está na sua casa, você quer pegar uma encomenda num local X e entregar num outro local Y. Você pode fazer isso muito tranquilamente através do seu aplicativo, tá? Ou pegar uma pessoa também, uma pessoa idosa que não tem aplicativo, não mexe, né, com o celular, você fala para ela, ó, eu tô mandando o Uber aí, vai chegar daqui tanto tempo, espera aí na porta, é só entrar, que o motorista inclusive já sabe o local, né? Você não precisa nem falar o local que você vai pro motorista quando você entra dentro do carro, né? Que ele já vai te buscar ciente do local de que você vai que você quer ir, né? Então a Uber é um exemplo clássico de um modelo de negócio que veio para revolucionar, né, para quebrar todos aquelas coisas ruins, né, todas as dores, sarar todas as dores que existiam quando se havia somente os táxis, né? E agora, no meu ponto de vista, né, esse é o meu ponto de vista, uma nova dor de mercado surgiu, né, porque a Uber liderou, né, ela surgiu e ela é bem grande, em cidades grandes ela é bem, ela domina, né, o mercado, mas aí depois de um tempo que a Uber surgiu, vieram outras, né, os taxistas mesmo, né, eles criaram, eles deram um troco, né, eles pensaram, não vamos poder ficar parado, né, naquele taxímetro lá, cobrando o quanto o taxímetro gira, né? Naquele modo antigo e arcaico, né? Eles pensaram, a gente só está perdendo o cliente, a gente só está se dando mal. Então a gente precisa também revolucionar, a gente precisa também inovar. Eles criaram o aplicativo deles, né? O 99 Taxi. E aí, obviamente, eles quiseram se dar, ser melhor do que o Uber, né? Então eles diziam, a gente ainda tem carros credenciados, né? Muito mais garantia de pegar um carro pelo aplicativo com carros de táxi credenciados do que da Uber, que o Uber pode ser qualquer um, né? Qualquer um pode se cadastrar como motorista. Então eles acabaram tentando vender uma imagem melhor em relação ao Uber nesse aspecto, né? Aí teve o Easy Tax também, ou seja, os taxistas deram um troco também, né? Obviamente, eles, no meu ponto de vista, eles fizeram a coisa certa, porque se eles ficassem parados, né, eles iam falir, eles iam ter que vender o táxi deles e o táxi ia deixar de existir, porque eles estavam fazendo corridas somente para pessoas mais velhas, que não tinham aplicativo, que não caiu no gosto do Uber, né? Ou seja, pessoas que não usam um smartphone, né? Agora, nossa geração mais nova, né, geração de vocês, a minha geração também, pessoas que realmente utilizam tecnologia, 100% se aderiram tranquilamente ao Uber, né? Então, eles tiveram que mudar para tentar manter a concorrência, né? Então, no meu ponto de vista, essa é uma nova dor de mercado, porque foram surgindo outras, né? Aqui em Laura surgiu a Way, depois veio a Garupa, depois 123Car e assim por diante, né? E todas elas baseadas na mesma ideia inicial que o Uber trouxe, né? Então agora existe uma quantidade enorme, né, de aplicativos de transporte urbano e aí você tem que instalar todos eles no celular, né, e comparar. Eu faço uma simulação com o Uber, com a Garupa, com o Way, com o 99 Taxi, para dizer qual que é o que deu o menor valor, né? Então isso aí para mim é uma nova dor de mercado. Eu não gosto particularmente de instalar vários aplicativos, eu gostaria que tivesse um só, né? Como se fosse o Trivago, né? O Trivago é um aplicativo que faz comparações de preços de hotel. Então, como se fosse o Trivago dos aplicativos de carro, né? De transporte urbano. Será que existe? Eu, sinceramente, não sei.
mas deveria existir. Se não existe, provavelmente alguém já está pensando nisso e vai ser algo bem interessante, né? Tem apenas um aplicativo que faz a simulação de todos os que estão no mercado, né? Então, é uma ideia aí que pode ser algo interessante. Então, vamos adiante. Outro exemplo de dor de mercado, né? O mesmo cidadão lá, o Felipe, né? Ele teve a ideia, né, de ir pro cinema. Ah, eu tava entediado lá em casa, quero assistir um filmezinho, né? Vou pro cinema, né? Só que tem um problema muito sério. O Felipe tava sem dinheiro, gastou muito aquele mês. Aí veio a primeira dor, né? Cinema é caro pra caramba, né? A pipoca é extremamente cara, né? Até a Porta dos Fundos fez um videozinho zoando isso aí, que a pipoca, refrigerante, o combo inteiro, né? Pra você entrar no cinema, ninguém entra no cinema sem comprar pipoca, né? É sem graça até. Todo mundo quer assistir um filmezinho comendo uma pipoca, tomando um refrigerante. É extremamente caro, você paga absurdamente alto, né? Terceiro lugar, né? Todas essas são as dores de mercado, né? Do Felipe. Você não tem direito a pausar, né? Isso aí é um motivo óbvio, né? Todo mundo assistindo, não tem como parar, né? Se você quiser ir no banheiro ou qualquer coisa, né? E por último, né? Só assiste o que está em cartaz, né? E saiu de cartaz já era, não tem como voltar atrás, né? Você queria assistir aquele filme excelente lá, mas ele não está mais em cartaz, ele já saiu de cartaz, então você se lascou, não tem como mais, né? Então essas são as dores do mercado do cinema. Obviamente, sem querer desmerecer, cinema é maravilhoso, né? O som, né? A acústica e também o prazer de estar lá, né? Num cinema é muito bom, é algo muito bom. Mas são dores de mercado que existem, né? Isso aí é algo óbvio, claro, né? Daí então eis a solução, né? A Netflix surgiu para curar todas essas dores de mercado, né? Então só um pouquinho da história da Netflix aqui. Na realidade a Netflix então ela não veio para curar aquelas dores lá, ela foi fundada por esse Reed Hastings e o Mark Randolph em 1997. Na época a empresa trabalhava com locação de filmes, né? Não sei se vocês se lembram, antigamente se locava filmes em fitas, né? Fitas cassetes, também depois veio com o advento dos DVDs, Blu-rays, né? Mais um ano mais tarde, o serviço passou a oferecer entrega de DVD por correio, né, através do site da companhia. Atualmente a Netflix, como vocês sabem, né, oferece filmes e séries por streaming e conta com cerca de 117 milhões de assinaturas ao redor do mundo, né? Então a ideia inicial do Netflix foi curar a dor da locação, né? Então eles começaram a oferecer o serviço de entrega de DVDs por correio para a pessoa não precisar ir lá na loja, né? Então toda aquela dor de cabeça que tinha com locações de DVDs para assistir filme, né? Então ela surgiu bem antes, né? E hoje domina o mercado, né? Tem outras também concorrentes, é natural e é bom, né, que isso aconteça. Mas hoje a Netflix ela já produz, né, os próprios filmes e séries, né, com coisas muito boas, né? Então ela veio para solucionar algumas dores, né, e propor inovações, né? Que então você vai assistir um filme no conforto do seu lar, né? Você pode pausar, assistir, reassistir quando você bem entender, né? Obviamente alguns filmes, algumas séries saem, né, de como se sai de cartaz mesmo, né? Eles quebram um contrato com a Netflix e aí eles acabam retirando alguma série ou filme do catálogo deles, né? Isso aí então realmente é um problema. Mas demora, né? Não é algo igual ao cinema que tem um prazo certinho, né? Na Netflix fica bastante tempo, dá bastante tempo de você assistir à vontade, né? Então, e também economia de dinheiro, né, em relação ao cinema. Netflix você paga a sua assinatura mensal e assiste o que você quiser, quando quiser, né, o tempo todo, se você quiser, fazendo a pipoquinha na sua casa, né, refrigerante, deslocamento também, né. Obviamente, pessoal, como eu já falei, cinema é muito bom, completamente diferente, né, mas é caro, né.
Então, só para finalizar, o último exemplo de dor de mercado, que eu acho genial, essa aqui eu achei bem legal. Felipe, o mesmo indivíduo, estava na casa dele, né? Ele estava para tirar umas férias. Aí ele queria se hospedar em uma casa com piscina com os amigos, né? Para fazer uma festinha, né? E curtir as férias dele, né? Aí, só que ele tava sem dinheiro, né? Queria pagar menos, né? Porque ele fez umas simulações lá no site, viu que ia ficar caro demais. Casa com piscina, praticamente só aqueles resorts de luxo, né? Então são absurdamente caros. E aí ele ficou decepcionado, né? Ele falou: vou ter que cancelar minha viagem, não vai dar certo. Eis que surgiu a solução, né? O Airbnb surgiu para curar essa dor. Então, um pouquinho da história do Airbnb para que vocês possam conhecer. E essa história eu acho fantástica. Dois amigos recém-formados, né, da faculdade, são americanos. Eles estavam sem nenhum dinheiro para pagar o aluguel do mês. Eles decidiram tirar 3 colchões de ar do armário, inflá-los e cobrar pelo espaço, uma vez que muitos hotéis da cidade estavam lotados por causa de um festival de design, né? Eles chamaram o projeto de Air Bed and Breakfast, em homenagem aos colchões de ar e um café da manhã de torradas e pop-tarts. O que era para ser uma forma de esticar o dinheiro até o fim do mês, transformou 8 anos depois, né, dessa ideia inicial, em uma ideia de 25 bilhões de dólares, pessoal. Foi assim que o Brian Chesky, formado em design industrial, e Joey Gebbia, seu colega de faculdade, criaram o Airbnb em São Francisco em agosto de 2008. Né? Então, o Airbnb veio para solucionar essas dores de mercado aí, tá? Só voltando aqui um pouquinho, o Airbnb, você pode, se você tem uma residência, vamos supor, você tem uma casa de praia, né? Porém, você vai só uma vez por ano, né? No seu período de férias. No resto dos meses, a sua casa fica parada, né? Não te oferece lucro nenhum, muito pelo contrário, te oferece prejuízo, que você tem que pagar, né? O IPTU, você tem que pagar as contas de água, de luz, para não ter que cortar toda vez. Então, nada melhor do que conseguir renda, né, com esse imóvel. Então você pode colocar ele para locação pelo site da Airbnb, né? As pessoas vão no site, olham aquele local, aquele apartamento ou aquela casa, né? Tem uma grande quantidade de ofertas e assim estimula, né, os preços. Vocês conseguem achar coisas por preços muito bons, né, baratos. E aí você consegue alugar. Então, bom para os dois lados, né? Bom para quem quer ganhar um dinheiro extra, né? E tem um localzinho, um quarto, uma casa, né? Um apartamento para alugar. E bom para quem também quer viajar e pagar um pouquinho menos, né? Porque os hotéis, os resorts da vida oferecem os serviços completos. Realmente são muito bons, né? Para quem tem dinheiro, ir para um resort de luxo deve ser algo maravilhoso, né? Porque tem tudo, você não precisa preocupar com nada, mas para quem não tem dinheiro, todo esse dinheiro, né? A solução seria alugar um local, aí você faz sua própria comida, economiza em restaurante, tudo mais, né? E as casas normalmente são equipadas, né? Com tudo, geladeira, fogão, panela, aí você pode cozinhar e fazer seu próprio alimento em casa, economizando ainda mais, né? Então esse exemplo que eu achei extremamente interessante, né, dos recém-formandos aí, que eram dois amigos que foram de desempregados, saíram de desempregados para bilionários, né? Então aqui tem alguns outros exemplos de negócios que mudaram o mercado nos últimos anos, né? Eu retirei do site da editora Exame, revista Exame da editora Abril, né? Então, Tinder, PayPal, Airbnb, como eu já falei, né? WhatsApp também, pessoal, outra coisa, né? Que se vocês pensarem, que veio para revolucionar, né? Que antigamente a gente mandava mensagem pelo SMS, né? Aquele SMS sem graça, que não
não tem não podia mandar uma imagem, né? Hoje eu acho que até tem como enviar imagem, mas era aquelas mensagens de textos bem precárias, né? Então o WhatsApp também veio para revolucionar, né? Obviamente o WhatsApp surgiu junto com vários outros aplicativos, né? E até hoje existe uma concorrência muito grande de aplicativos do tipo WhatsApp, né? Uber, que eu já citei, né? O Easy Taxi, YouTube, o Kickstarter, Facebook, né? Que vem se revolucionando cada dia mais, né? Hoje eles vendem basicamente o que eles vendem para publicidade, né? Então se vocês entrarem, vocês vão ver que tem publicidade pra caramba, né? E eles utilizando algoritmos de inteligência artificial, tentam o tempo todo captar as necessidades do cliente, né? O que a pessoa que está logando precisa para poder mostrar o anúncio, a publicidade ideal, né? Que não se ficar te enchendo de publicidade aleatória, é uma coisa chata que até a pessoa vai ficar de saco cheio, né? Ela tenta focar no que você realmente precisa e gosta, né? O Instagram também tem crescido cada dia mais, né? Spotify, né? Também que veio com aquela mesma ideia do Netflix, né? Só que para música, né? Ouça a música sem publicidade, né? Com a música que você quiser, pagando mensalmente por isso, né? Quantidade, valor razoável, baixo, né? Não é tão caro. Dropbox também está entre dos negócios que mudaram o mercado, inovando nos últimos anos. E não poderia deixar de citar, né, a Amazon.com, que tem crescido cada vez mais, né, inclusive no Brasil, né. Então esses são exemplos de empresas que têm uma coisa em comum, né. Então, dentre todos esses negócios que revolucionaram o mercado nos últimos anos, todas elas conseguiram compreender qual que é a dor de mercado predominante no momento em que ela surgiu. Então, por isso que é importante compreender a dor de mercado, né? Para que você possa solucionar aquela dor, né? Criar uma solução e vender aquilo, né? Então, todas aquelas empresas que eu citei no slide anterior, elas têm uma coisa em comum, que é a inovação, né? Se você não inova, você não consegue competir, né, com as demais empresas que surgem, né? Então, primeira coisa que é importante é compreender a dor de mercado, né, que é predominante, né? Validar essa dor de mercado, que eu vou falar logo em seguida, e daí inovar, né? Inovar é essencial para que você possa solucionar aquela dor de maneira inovadora, ou seja, de uma forma que nenhuma outra concorrente faça no mercado, né? Porque hoje em dia tem praticamente tudo, né? Tudo que você pensar tem. Então vamos lá. Idea to market, né? Então aqui eu tenho a gente tem um gráficozinho, né? Que eu achei muito interessante, eu assisti numa apresentação do Banhato, né? Tá no livro dele, né? Chama Caminhos da Inovação, de 2012. E aqui, nesse esqueminha aqui no gráfico, a gente tem, né, ideia, prova de princípios, né, que seria a validação da dor de mercado, ou seja, a compreensão da dor de mercado, a criação do protótipo, a criação de um produto, né, mínimo viável, e lançar esse produto no mercado, né? Então a gente tem aqui, desde que surge uma ideia, igual dos irmãos, dos dois colegas lá que se formaram, tiveram ideia, né, do Airbnb, aí eles começaram com as provas de princípio, foram adiante com um protótipo, criaram um produto e lançaram esse produto no mercado. E aqui em cima, então, a gente tem as escalas, né, do número, da quantidade de coisas dessa aqui que existem, né, no mundo. E aqui embaixo eu tenho o valor que isso tem, né? Um valor em reais, em dólar, não importa, é um valor fictício.
tá? Então aqui de cá, do lado direito, eu tenho empresa, né? Que até eu conseguir criar um produto para colocar no mercado, eu preciso de uma empresa. E do lado esquerdo aqui eu tenho mais algo ligado à universidade, né? Ideia, vamos começar com a ideia. A ideia, pessoal, ela não tem valor nenhum, né? Aqui está um valor aqui, R$1, vamos supor que seja reais. Porém, na realidade, ela não tem valor nenhum. A ideia, existe uma quantidade enorme, né? 10 elevado a 6 ideias. Então, todo mundo tem ideia o tempo todo. Porém, a ideia em si, ela não tem valor nenhum, né? Você precisa progredir aqui à direita, nesse gráficozinho, para que você faça com que essa ideia comece a ter valor, né? Então, se você for um passo adiante, né? Se você teve uma ideia boa, uma ideia bem legal, igual aquelas que eu citei anteriormente do Uber, né, do Airbnb ou do Netflix, teve uma ideia genial. Se você não avançar, você vai ficar sem valor nenhum daquela ideia, né? Porque ideia todo mundo tem, existe uma quantidade muito grande de ideias, né? Então, se você for aqui à direita para a prova de princípios, o número reduz, né? Existe uma quantidade menor de pessoas que foram adiante, né? Para provar, para entender a dor de mercado, que isso aqui é a realidade. Prova de princípios é a compreensão da dor de mercado. E aí o valor começa a aumentar, né? Se você conseguir criar um protótipo, mesmo que seja precário esse protótipo, tá? O número já diminui ainda mais e o valor deste protótipo aumenta, né? Se você conseguir transformar esse protótipo em um produto, o valor obviamente vai aumentar ainda mais e a quantidade vai diminuir, né? E do produto para o mercado, se você conseguir realmente emplacar esse produto no mercado, aí sim vai ter, na realidade não vai ter um só, né? Vai ter mais, que hoje em dia tudo já existe praticamente, é impossível você ser o único líder no mercado de alguma coisa, sempre vai ter uns 10 aqui concorrendo com você, então você tem que estar sempre buscando inovação, né? E o valor vai aumentando cada vez mais, né? Então eu coloquei aqui só para que vocês tenham ideia. Essa prova de princípios, na realidade, ela é compreensão da dor de mercado. É importantíssimo compreender, né, a dor de mercado para que você possa solucionar essa dor, né? Inovar, né? Sem inovação é impossível, e só aí inovando você consegue passar adiante e se suceder, sair bem, né? nesse esqueminha aqui, né? Para lançar um produto ou criar uma empresa ou uma startup, né? Que eu vou falar logo adiante. Então vamos falar um pouco sobre inovação. O que é inovar, né? Eu peguei aqui algumas definições de inovação. A primeira delas, inovação é a habilidade de disponibilizar novos valores para o consumidor, né? Essa definição eu acho ela bem interessante. Tem uma outra definição aqui, que também é bem legal, que fala que a inovação é a criação, troca, evolução e aplicação de novas ideias em bens de consumo e serviços para o sucesso de uma organização, para a vitalidade da economia nacional e avanço da sociedade. Então essa é uma outra definição de inovação que eu achei também bem legal, tá? E para finalizar aqui, essa outra também eu acho bem legal, se eu não me engano foi o próprio Banhato que deu na palestra dele que eu assisti. Fala que enquanto a pesquisa científica que a gente faz nas universidades, ela transforma dinheiro em conhecimento, a inovação faz o oposto, ela transforma o conhecimento em dinheiro, né? Eu achei isso bem interessante, porque a pesquisa é realmente isso. A gente precisa de bastante dinheiro, né, para fazer com que esse dinheiro seja transformado em conhecimento, né? Então, o recurso financeiro é essencial para a pesquisa, isso aí é inquestionável, né? E a gente transforma esse recurso financeiro, tendo recursos humanos, né? Ou seja, uma boa formação, a gente transforma esse recurso financeiro em conhecimento, né? Ou seja, em artigos publicados, né? Que estão lá, é conhecimento, né? Que está lá público, quem quiser ler, quem quiser aprende, tá? É mais ou menos assim, né? Na realidade, eu não vou entrar em detalhes não, em relação à publicação, mas basicamente é isso, né? E a inovação faz o oposto, pessoal. Por isso que é muito interessante essa questão da inovação. Ela transforma o conhecimento, ou seja, o que o cientista
transformou de dinheiro em conhecimento, está lá publicado em um artigo, ele transformou o que está lá dentro daquele artigo em dinheiro, né? Ou seja, ele pegou aquele artigo, que é um conhecimento, fez um produto, colocou o produto no mercado e ganhou muito dinheiro com isso, né? Então, inovar é isso, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o porquê que é importante entender o que é a dor de mercado, né? Porque o negócio, pessoal, qualquer negócio, ele é centrado no usuário, né? Ou seja, no cliente. As pessoas, elas não compram produtos, elas compram o valor com que esse produto traz, certo? Então é necessário conhecer as necessidades do cliente, tá? Então, a primeira coisa, quais são os problemas do cliente, tá? Essa pergunta então, é uma das mais importantes que a gente tem que fazer, tá? Para compreender o que é dor de mercado. Segunda pergunta importante, o problema incomoda em qual intensidade, né? Porque às vezes, pessoal, o problema ele incomoda muito pouco, né? No caso do Felipe lá, o exemplo que eu dei, se aquele problema dele fosse, sabe, uma intensidade mínima, ele ia continuar fazendo aquilo com aquela mesma empresa X e não ia buscar novos recursos, né? Então, outras empresas que surgissem tentando solucionar aquela dor iria falir, né? Porque o problema incomoda muito pouco. Então, é importante saber qual a intensidade dessa dor, né? A terceira pergunta, o problema existe só para você? Essa pergunta é extremamente importante, que é aqui que diz se criar uma solução para vender o produto vai ser viável ou não, né? Porque às vezes a gente tem alguma dor, né? Porém essa dor é algo nosso só. Se você perguntar para várias outras pessoas, ninguém vai pensar da mesma forma que você, né? Então é algo pontual, é um problema somente de uma pessoa, né? Então é inviável criar um produto para vender uma vez só, né? Então o problema tem que ser generalizado. Para isso tem que fazer uma estatística, né? Para compreender de que essa dor ela existe para uma quantidade muito grande de pessoas, né? No caso do táxi, né? Aquele exemplo que eu dei, o táxi, se fosse feito uma validação da dor naquela quando surgiu o Uber, com certeza todo mundo ia responder, ia validar a dor de mercado, né? Porque realmente é algo que incomoda todo mundo, né? Não saber o quanto vai pagar ao entrar no táxi, né? Então, isso aqui é algo extremamente importante, compreender se o problema existe só para você ou se várias outras pessoas também pensam da mesma forma, né? E por último, saber se o cliente já buscou resolver o problema, né? Porque às vezes o próprio cliente resolve o problema que incomoda ele, né? E aí você vai criar uma solução para aquele problema não existe mais, né? Então essas são as 4 perguntas super importantes, né? De se achar as respostas, né? E isso se chama validação, tá? Validar a dor, a gente chama isso de validar a dor. Então, se você consegue as respostas para todas essas 4 perguntas, você está validando a dor, né? Você pode validar ou invalidar ela, né? Se você valida, aí o produto, a solução para aquele problema, para aquela dor, ela tem um potencial muito grande de dar certo, né, no mercado, ou seja, você vai conseguir vender, né, ganhar dinheiro eu já não sei, porque aí entra uma série de outros aspectos, né, porém, se for validado, a sua chance de sucesso aumenta muito, né, se ela for invalidada, aí você esquece, né, obviamente, ninguém precisa daquele produto, então você não tem necessidade nenhuma de criar aquele produto para curar a dor que não existe, tá? Então, qual que é a importância da validação, né? Eu coloquei aqui, então, retirei da fonte da revista Época Negócios, né? Que 74% das startups brasileiras fecham após 5 anos, de acordo com um estudo, né? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre startup, né? O que é startup, né? Antes da gente avançar dessa matéria aí. Startup, pessoal, eu peguei
definição do Wikipedia, tá? É uma empresa emergente que tem como objetivo desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio preferencialmente escalável e repetível, né? Escalável, então, quer dizer que ela tem um forte potencial de crescer, né, de maneira exponencial, que eles dizem, né? Crescer de maneira muito rápida, num curto intervalo de tempo, né? Uma startup, então, é uma empresa recém-criada, né, normalmente de base tecnológica, não necessariamente, embora possa ser de qualquer outra área, ainda em fase de desenvolvimento. Então é o passo inicial para se criar uma empresa, né? Ali é o brainstorm, né, que você faz para que surjam ideias, né? Na realidade, eu acho que a ideia já tem que estar formada já, para que você faça com que essa ideia seja transformada em um produto e esse produto vá para o mercado, né? Então isso é uma startup, tá, pessoal? Então vamos voltar lá. Esse estudo, pessoal, diz que 74% das startups fecham após 5 anos por causa de uma coisa: converse com o mercado, tá? Então é exatamente essa é a importância da validação, tá, pessoal? Uma delas também é briga entre os sócios, né? E não oferecer uma proposta que converse com o mercado. Então, conversar com o mercado, pessoal, ou compreender a dor do mercado, né, a dor do cliente, é extremamente importante, né? Ou seja, validar essa dor, né? Vou dar alguns exemplos aqui, tá, para que vocês compreendam por que é realmente importante validar, né? A Elma Chips, ele lançou essa pipoca pronta, né? Foi lá em 2016, tá? Foi um fracasso de vendas, né, pessoal? Eles lançaram essa pipoca prontas, né? Olha só o aspecto visual aqui é bonito até, né? Sabor queijo, nesse caso aqui, tá? Tinha sabor caramelo também, porém foi um fracasso, né? Então ela tentou ingressar uma nova categoria, né? Que ela vende outros salgadinhos, mas pipoca foi a primeira vez, tá? Em versão doce, inclusive, né? E a empresa diz que o mercado de pipocas pronto é um segmento em alta, né? Na época ela dizia isso. Não durou uma semana, pessoal, esse segmento da pipoca Alma Chips. Por quê? Porque eles não conversaram com a população, né? Com os clientes. Será que realmente o povo quer isso? Ou será que somente uma pessoa na empresa pensou: ah, isso aqui é uma ideia genial, eu vou colocar isso aqui lá na prateleira que vai vender e eu vou ficar rico, né? Se deram muito mal. A ideia da pipoca não foi para frente e eles tiveram um prejuízo muito grande com isso, tá? Um outro exemplo aqui é uma pedra, né, que é vendida como se fosse um pet, né? Ou seja, um bichinho de estimação. Quem vai comprar isso, pessoal? Então a pessoa que criou essa ideia, uma pedra pet rock, não teve uma conversa mínima com o usuário, né, com os clientes, né? Isso aqui obviamente não vai vender, né? Ninguém vai querer comprar uma pedra dessa, eu não compraria, né? Uma bermuda que você regula e é uma sauna, né? Ela esquenta, ela aquece ali, então ela como se estivesse dentro de uma sauna, porém só ali na cintura, né? Região da perna e da cintura, né? Quem compra uma coisa dessa, pessoal? Provavelmente a pessoa que criou isso, esse produto, não validou a dor, né? Não conversou com os clientes, né? Uma xícara unida aqui entre onde você pega a xícara, né? Quem vai comprar uma coisa dessa? Se não for algo extremamente para decoração, né? Ninguém vai comprar, é algo inútil, né? Ninguém vai comprar isso, né? Muitas pessoas reclamam, né? Uma dor de mercado que existe, isso aí é fato, é uma dor minha também, é que o controle remoto some, né? O controle remoto o tempo todo some, você quer achar ele para ligar a televisão, para mudar de canal, cadê? Sumiu. Aí veio a brilhante ideia, né? Fala, vamos solucionar essa dor de mercado. Olha só, o cara criou como se fosse um capacete aqui, né? E aí cola com um velcro atrás do controle remoto, e esse velcro prega aqui nessa parte superior do capacete para você não perder o controle remoto, né? Fica lá no sofá e aí o controle remoto tá na sua cabeça,
né? Então, olha só, provavelmente essa pessoa que criou esse produto não conversou com os clientes, né? O cliente tem essa dor, ele às vezes ele quer solucionar essa dor de perder o controle o tempo todo, mas essa não é a forma correta, né? Esse produto que ele lançou, obviamente, é um produto inviável, ninguém vai comprar isso, né? Uma outra ideia aqui genial foi um guarda-chuvinha, né, para as meninas saírem em época de chuva, né, para não molhar o pé, né, um guarda-chuva na ponta do sapato. Será que isso é uma ideia legal? E, obviamente ninguém vai comprar isso, né, pessoal? Uma outra ideia aqui de produto, né, que obviamente a pessoa nem não pensou em validar a dor, é um sistema para ajudar a pegar uma garrafa, essas garrafas PET de 2 litros, né, que são pesadas, conseguir servir de maneira tranquila, né? Você coloca aqui no suporte, você consegue girar e depois volta ela em pé. Olha que ideia genial, né? Mas quem compraria isso? Será que foi feita uma pesquisa de mercado? Foi feita uma validação da dor? Né? Não sei. No caso dessa outro exemplo aqui, pasta de dente, pessoal, sabor bacon, né? Vocês comprariam isso, né? Eu não, né? Porque a ideia de se escovar o dente é ter um hálito fresco, né? A gente sempre pensa em hortelã, né? Em frescor, né? Não em bacon. Bacon, nossa, imagina, seria horrível, né? Eu não compraria isso, né? Então isso é por isso que é importante validar, pessoal, a dor de mercado. Se você não valida, você vai lançar um produto que não vai ser vendido, ou seja, você não vai ganhar dinheiro e vai quebrar, tá? Então, estes produtos que eu mostrei para vocês, será que tentaram, buscaram solucionar uma dor de mercado, né? Será que os empresários fizeram uma validação dessa dor de mercado? Eu acho que não, né, pessoal? Mas olha só, pessoal, uma coisa extremamente importante ser analisada também. É importante conhecer o perfil do cliente, tá? Às vezes o cara que criou esse produto aqui, que é o suporte para a garrafa PET de 2 litros, ele não estava assim, interessado em vender para gente jovem, igual a gente, né? Ele estava interessado num público de idosos, né? Idoso tem uma dificuldade, né? Eles têm são mais fracos, né, mais frágeis, eles não vão conseguir servir com essa garrafa de 2 litros que é pesada, né? Então, o público, o perfil do cliente, do cara que criou esse produto, é importante. Obviamente, ele vai ter que analisar se a quantidade de pessoas que tem esse perfil é suficiente para ele lançar o produto, né? Se não for, se tiver uma quantidade pequena de pessoas, ele não vai vender muito e não vai ganhar dinheiro, né? Ou seja, o negócio dele não vai ser escalável. Então é importante conhecer o perfil antes de criticar, né? A gente critica esse produto, mas é porque nós não somos o perfil correto desse produto, né? A pasta de dente também, pessoal. Pra gente, né? Para nós seres humanos, esse não é a pasta de dente que nós gostaríamos de usar no nosso dia a dia, né? De manhã, depois do almoço, à noite. Mas se for para um mercado de pets, né, para cachorro, por exemplo, cachorro odeia escovar o dente, eles têm que escovar o dente também, né? Quem é dono de cachorro aí tem que escovar o dente, vocês sabem o quanto que é difícil, né? Eles sofrem. Mas se você vender essa pasta de dente sabor bacon para veterinários, né, venderem para os donos de cachorro, os cachorros eu tenho certeza que eles irão adorar, né? Eles vão querer escovar o dente o tempo todo. Né? Então, é por isso que é importante conhecer o perfil do cliente, né, pessoal? O cliente é a alma do negócio. Se você lançar isso para ser humano, vai falir no primeiro dia, com certeza. Se você lançar já para um outro, visando outro público-alvo, né? Aí sim, pode ser que dê certo, obviamente tem que ser validado, né? Tem que fazer uma análise para saber a quantidade que existe, se realmente vai ser bem vendido ou não, né? Pessoal, para finalizar então, para não estender muito, na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho, eu vou auxiliar, né, vocês nas ideias, né, de projetos. Então vou clarear mais, né, o que a gente vai fazer, porque trabalhando de modo remoto a gente sabe que é bem complicado. Quando a gente trabalhava de modo presencial era sem dúvida muito mais fácil, né, porque a ideia dessa disciplina de projetos 2 é criar um projeto, né,
ter uma ideia de um projeto, né? E eu sempre auxilio meus alunos a terem ideias inovadoras, né? É possível sim, viu, pessoal, ter ideias inovadoras desenvolvendo produtos mesmo com Arduino, viu, pessoal? Eu vou mostrar na próxima videoaula, eu vou deixar claro isso. Utilizando o Arduino, que é que vocês já fizeram a atividadezinha do semáforo, vocês vão ver que é sim possível. O Arduino é uma plataforma que é muito utilizada e a gente consegue sim com o Arduino criar produtos revolucionários, tá? Obviamente, para lançar um produto, né, no mercado, a gente já não deixaria de usar o Arduino, a gente iria fazer já uma placa de circuito impressa, né? Que acho que diminui os custos, né, para aumentar o lucro, mas para a criação do protótipo, que aqui é a ideia básica dessa disciplina é isso, né? Não é criar um produto final que vai para o mercado, é criar um protótipo, né? É desenvolver uma ideia, né? Através de um projeto e fazer com que essa ideia se transforme em um protótipo, né? Num caso presencial, então a gente desenvolvia esse protótipo, né? Físico, e aí esse protótipo era avaliado, né? Tinha apresentação e tudo mais, mas era sim desenvolvido um protótipo físico. Então na próxima videoaula eu vou auxiliar vocês nas ideias, né? Vou dar algumas sugestões, né, de ideias de projeto, tá? E vou explicar como que vai ser desenvolvido, tanto o cronograma, né? Porque o cronograma a próxima atividade avaliativa que vocês vão fazer é o desenvolvimento do cronograma, né? Que é basicamente planejar, fazer o planejamento de como vai ser desenvolvido o projeto, tá? E o projeto em si, né? Que de maneira remota, que é algo diferente para todos nós, tá? Então na próxima videoaula eu vou deixar claro isso, então fiquem tranquilos que vai tudo clarear, vai ficar mais claro na próxima videoaula, tá bom, pessoal? Então nos vemos na próxima videoaula, um abraço a todos, até!